Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje é quinta-feira, estamos aqui no programa Viva a Essência. Eu sei que tem abençoado a sua vida. Eu tenho recebido muitas mulheres no meu Instagram agradecendo esses projetos que a gente tem trazido ao coração, do coração de Deus para a sua vida, né? Então, muito obrigada pela audiência e continua aqui conosco, porque olha, Deus, ele vai falar com você hoje de uma maneira especial. Sabe por quê? Porque hoje, de nós mulheres, vivemos o lar. Como é importante o nosso lar. O lar é sagrado, o lar é algo que foi concedido por Deus ao nosso coração. Eu falo muito, né, para as mulheres que um dos maiores desafios da nossa vida é a criação dos nossos filhos. Eu já sou mãe de 3 filhos, já tenho um neto, né, meu netinho Benjamin, a coisa mais linda, meu pastor Benjamin. E olha só, os meus 3 filhos vivem na casa do Senhor, mas, gente, não foi tão fácil. Tiveram muitas lágrimas, muitos desafios, muitos desertos que eu passei. Mas eu quero te encorajar, mulher de Deus, a não desistir dos seus filhos. Porque educar é uma arte. É a arte que vem dos céus. É o espírito de sabedoria sobre a nossa vida. E quanto mais a gente vai ficando velha, né, mais a gente vai conhecendo a palavra de Deus, Deus vai nos dando mais a graça de educar os nossos filhos. E a gente sabe que essa geração está muito complicada. Nós temos visto, né, são princípios muito diabólicos para destruir os nossos lares, a nossa casa, para influenciar os nossos filhos para o mal. Mas eu quero que você se sinta forte. Ontem nós vivemos a fé, viva a fé. E hoje viva o lar. Então, com a sua fé, você vai fortalecer o seu lar. Porque educar filho é projeto de Deus. Mas eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. Os nossos filhos, eles não copiam o que a gente fala, mas eles copiam o que a gente faz. Precisamos ser exemplo na vida dos nossos filhos. Então isso aqui é viver o lar. Fica comigo porque Deus vai falar o teu coração. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu vou abrir o meu coração, do meu lar, de como eu vivo e de como eu eduquei os meus filhos. Olha só, eu tenho 3 filhos, tenho Rafael, Rafaela e Pietro. Rafael hoje é pastor, um homem de Deus, me deu um netinho lindo. Nós temos a Rafaela, que é psicóloga, casada recente também, casada com o pastor, uma mulher de Deus, né? Tem feito, sabe, tem ajudado muitas mulheres, muitas pessoas a serem transformadas através, né, da psicologia, porque nós somos espírito, alma e corpo. Não esquece disso. Precisamos cuidar desses 3 pilares da nossa vida. E também tem o Pietro, de 17 anos, o meu caçula, que é um levita na casa do Senhor, que é um menino escolhido por Deus e tem vivido em santidade, tem buscado o Espírito Santo e ama a casa de Deus. Mas olha, nem sempre foi tudo muito fácil. Eu falo que essa geração agora, parece que o Espírito Santo está mais aqui na Terra, né? Uma coisa mais forte e que a gente sente, essa geração tem sede pelo Espírito Santo. Mas na época dos meus 2 filhos, que hoje já tem 30 e poucos anos, já está na casa dos 30 anos, não foi tão fácil. Eu vivi momentos muito difíceis como mãe. Eu me casei com 21 anos de idade, tive filhos com 22 e depois a outra filha com 23. Era 1 ano e 3 meses a diferença de um para o outro. Então pensa aí como foi desafiador. Eu amamentei meus 2 filhos, eu nunca me preocupei com o corpo porque eu tinha certeza de que eu queria ser mãe. Mãe é aquela que, sabe, que gera, aquela que doa o seu tempo, é aquela que dá a sua vida pelos filhos. E eu fico pensando como é Deus na nossa vida. Se nós que somos pais damos a nossa vida pelos nossos filhos, imagine o Pai do céu, o nosso Pai, o Criador, que criou tudo e nos entregou. E Ele dá, sabe, tudo de melhor para nós. Por isso, nunca perca essa identidade de filha de Deus. E aí não foi muito fácil, porque eu tive momentos difíceis. Eu criei os meus filhos bem pertinho do outro, era como se fossem gêmeos, né? Eles vestiam as mesmas roupas, era muito engraçado, as mesmas estampas, as mesmas cores, porque eles eram como gêmeos. Mas eu tive a graça de Deus de ter pais que sempre me abençoaram, sempre tiveram presente. A minha mãe foi muito presente na minha vida, né? Depois, no momento mesmo, depois de ter o bebê, que a gente vive aquele momento tão desafiador, né? Os primeiros dias pós-maternidade, né? Pós o filho nascer, é tão difícil pra gente. Eu tive uma mãe que me apoiou muito, graças a Deus, porque mãe é a bênção sobre a nossa vida. Mas nem sempre foi fácil. Os meus filhos cresceram, passaram pela infância, pela adolescência, e quando eles entraram quase na fase adulta, eu tive muitos desafios.
Então eu entendi, sabe, que não é a força do meu braço. Eu entendi que Deus, Ele nos dá a graça de sermos mães. Muitas coisas que eu fiz no passado como mãe, eu não faria hoje, porque hoje eu tenho mais experiência, hoje eu consigo ver a vida diferente, mas todas as vezes que eu enfrentei desafio dos meus filhos, em momentos longe de Deus, descobrindo a vida, eu sempre entendi que eu tinha que dobrar os meus joelhos e depender de Deus. Então, eu quero te encorajar. Nós vamos ter já um quadro bem legal aqui. Acompanha aí, não sai daí, não se levanta, fica ligada nesse programa, porque hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração, porque eu sei que tem muitas mães sofrendo, tem muitas mães passando problema com os filhos, dificuldade em todas as áreas, no namoro, no casamento, na vida financeira, com enfermidades do corpo. Mas eu quero te encorajar, mamãe, a dizer que fé é a certeza do que a gente não vê, mais crê. Você tem que declarar na sua casa, você tem que marchar dentro da sua casa, dobre os seus joelhos, ore pelos seus filhos todos os dias. Hoje eu só tenho um dentro de casa comigo, os outros casaram, mas todos os dias eu oro pelo meu filho Pietro, eu unjo a vida dele, eu declaro que ele é de Jesus, eu declaro que nenhum mal vem sobre a vida dele, eu oro pelo casamento dele, pelos filhos dele. É nisso que eu acredito. Deus nos chamou para essa geração. Deus quer que você, mãe, transforme o seu lar em paz, amor e alegria, porque a responsabilidade da criação dos filhos não é do pai, é da mãe. Somos nós que ensinamos, somos nós que damos o banho, fazemos a comida, que arrumamos tudo. Lógico que tem pais que ajudam hoje nessa rotina tão louca que nós temos, mas eu quero dizer para você que as tuas lágrimas Deus enxuga. Talvez as tuas lágrimas estejam no meio das panelas, talvez elas estejam no meio dos brinquedos, mas eu quero profetizar na tua vida que as tuas lágrimas, elas serão enxutas por Deus, enxugadas por Deus. Não desista dos seus filhos. Continua aqui comigo, porque Deus vai falar e continuar falando ao seu coração. Gente, tá chegando o momento do nosso quadro Funciona ou Não Funciona? E hoje é especial, sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre criação de filhos. O que é que funciona na criação de filhos e o que é que não funciona? Esse é o grande desafio para nós que somos mães nessa geração, né, tão difícil, com tantas telas, com tantos desafios, com tanta comunicação. Então, olha, hoje eu tenho uma convidada especial para falar pro seu coração. É mais do que especial, gente. É a minha filha, Rafaela Munguba. Minha única filha, eu falava que ela era a florzinha do meu jardim, chamava assim, sabe, ela de florzinha, né? Ela continua sendo a minha florzinha. Hoje ela mora em João Pessoa, ela é casada com um pastor, ela é mulher de Deus, né? Tem um testemunho poderoso, por isso, pai, mãe, não desista nunca dos teus filhos, porque Deus, Ele escuta as nossas orações. E eu chamei ela para participar desse momento, desse quadro tão legal, Funciona ou Não Funciona, porque ela é psicóloga. E a gente vai ver o que é que funciona realmente. E com o olhar de psicóloga, ela tem ajudado muitas famílias, ela tem acompanhado pais, mães, adolescentes, jovens, idosos. E ela tem, sabe, como psicóloga, trazido esse princípio também da palavra de Deus, não somente, né, da alma, mas do espírito também. Mas como psicóloga, ela tem tido, assim, resultados poderosos, com princípios que ela trabalha na psicologia, que transforma os lares. Então fica aqui comigo e com a Rafaela Munguba. Eu me chamo Rafaela Munguba, sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui para te responder algumas curiosidades. A primeira curiosidade, doutora, até que ponto a mãe deve dizer não? Isso funciona ou não funciona? Funciona sim, mas tudo com equilíbrio. O não, ele é um limite saudável que vai ajudar a criança a se sentir segura no mundo. Quando a mãe, ela nunca diz não, essa criança, ela cresce sem entender regras, frustração e respeito. Ou seja, o não, ele é importante. A frustração, ela é importante para que a criança, ela consiga se desenvolver saudável. E aí, quando ela não aprende a lidar com essas sensações que o não traz, ela cresce sendo um adulto fragilizado, que no primeiro não desse mundo, ele pode desabar. Mas quando não também, ele é excessivo, vira rigidez. E essa rigidez traz medo, traz distanciamento. O ideal é um não firme, explicado e coerente. Não precisa gritar, não precisa brigar. O não dado na hora certa, ele vai educar, vai organizar
e ensinar a criança como ela pode lidar com a vida real. Ou seja, o não exagerado, ele bloqueia a autonomia. O não inexistente impede o cérebro de aprender limites, mas o não equilibrado, ele organiza o cérebro, cria segurança emocional e ensina habilidades que a criança ela vai aprender para a vida dela inteira. Outra curiosidade no dia a dia é criança birrenta. O que está por detrás disso? Funciona ceder para evitar a birra? Vamos primeiro entender o que é a birra. A birra é um sinal de imaturidade do cérebro. Isso é normal. Até os 6 anos, a área emocional, que é a amígdala, ela é muito mais ativa do que a parte racional, que é o córtex pré-frontal, que ainda está em desenvolvimento. Por isso, a criança, ela sente muito e consegue controlar pouco. Por trás da birra, gente, sempre existe uma emoção que a criança ela ainda não sabe falar, ela não sabe nomear. Ou seja, ela não sabe nomear o que é o cansaço, o que é a frustração, a fome, a necessidade de atenção também ela não sabe nomear, ou até o excesso de estímulo também. A birra é uma tentativa da criança de se comunicar, ou seja, ceder para evitar, né? A birra não funciona. Na verdade, vai piorar, porque aí você ensina a criança que o choro é chorando que eu consigo. Então, o que é que vai funcionar? O que funciona é você acolher a emoção da criança, do seu filho, manter o limite e ajudar a criança a se regular. É dizer para ela: eu sei que você queria isso, mas agora não pode. Eu tô aqui com você. Então a birra se resolve com presença, previsibilidade e limites constantes. Gritar com o filho na hora do estresse funciona ou não funciona? Não funciona. O grito, ele dispara da criança uma resposta de estresse, cortisol, adrenalina e ativação da amígdala. Essa descarga bloqueia a aprendizagem porque o cérebro, ele entra no estado de lutar, fugir ou congelar. O grito até pode parar no momento do comportamento da criança, naquela hora, né, de forma pontual, mas gera medo, tensão e um distanciamento emocional a longo prazo. A criança ela não aprende a se acalmar com grito, ela só entra no estado de alerta. A gente chama também de hipervigilância, né, emocional. O que realmente funciona é o adulto ele se regular primeiro, regular o próprio estado emocional, respirar, abaixar na altura da criança, falar firme sem elevar o tom. Então a educação ela não acontece no grito, ela acontece na conexão. O grito desorganiza a criança, a calma ela educa. A outra pergunta é: tem mãe que vive com culpa por não dar conta de tudo? Isso é normal ou não funciona viver assim? É comum sentir culpa, mas não funciona viver presa nela. A culpa constante, ela tem a função somente de desgastar, drenar a energia e fazer a mãe acreditar que ela nunca é boa o suficiente. E isso não é verdade, gente. A maternidade real, ela é feita de limites, imperfeições e escolhas possíveis. Então o movimento é se perguntar. Então é trocar a culpa por consciência. O que de fato é minha responsabilidade? O que eu preciso pedir ajuda? O que é que eu posso deixar para depois? E o que mais ensina uma criança não é a mãe ser perfeita, é a mãe ela ser emocionalmente disponível. Isso sim ajudará no desenvolvimento saudável do seu filho. Uma mãe que entende seus limites, pede ajuda e regula suas emoções, ela cria um ambiente seguro que a neurociência chama de base segura. Então é nessa base segura que a criança ela vai se desenvolver. Então a mãe ela vai favorecer esse desenvolvimento infantil. Um adulto suficientemente bom, não super poderoso. Então não traga culpa para o seu coração. E aí, tão importante esse quadro funciona e não funciona, são princípios para te ajudar a criação dos teus filhos, para que você possa se fortalecer e entender que Deus te chamou para marcar essa geração.
E você é uma mãe abençoada em nome de Jesus. E olha só, e agora chegou o momento de eu trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma ministração direta para o seu coração. Sabe, tem muitos personagens bíblicos. Eu amo demais o Velho Testamento. Eu não sei se você gosta de ler a palavra, mas eu sou assim, apaixonada pelo Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento me ensina que os grandes homens e mulheres de Deus, eles são tão normais como nós somos. Eles foram tão normais como nós somos hoje. Então as famílias, existiam famílias funcionais, existiam famílias disfuncionais. E isso é que é legal a gente poder ver Deus transformando tudo. Porque a Bíblia diz que aquilo que parecia impossível vai ser possível. A Bíblia diz que aquilo que era improvável vai ser provável em nome de Jesus. Deus, ele muda a nossa história. Tudo depende também das nossas escolhas, porque as sementes que nós plantamos hoje, elas apontam para o nosso futuro. Então eu quero te encorajar a escolher, sabe, a ter escolhas certeiras para que a tua casa seja edificada sobre a rocha. E tem uma mulher que eu amo muito na palavra, que é Ana. Ana, ela foi uma mulher muito cheia de fé. Mas para ela ter fé, ela passou por grandes desertos. O desejo de Ana era ser mãe. Penina, sua irmã, já era mãe, já amamentava os filhos, já criava. E o esposo de Ana e Penina, né, ele amava muito a Ana. E ele queria, assim, que o desejo do coração de Ana, sabe, fosse realizado na tranquilidade, que Deus pudesse tranquilizar o coração dela, que ela também não precisava ser mãe, ou se fosse, não interessava muito, porque ele mostrava o amor dele por ela. Quantas mães têm a madre fechada? Aliás, quantas mulheres têm a sua madre fechada? E Ana, ela tinha a sua madre fechada. E nós sabemos que é Deus que abre as madres, né? É Deus que nos abençoa com a graça de ter os nossos filhos. Eu sei que tem muitas mãezinhas aqui sofrendo porque não conseguem engravidar. Então vão fazer tratamento. Olha, gente, tratamento é maravilhoso. Mas não desista, porque a fé move montanhas e move o coração de Deus. Você que é mãe, que está com o bebê na sua barriga, ou você que ainda não foi mãe, consagre o seu filho. Sabe, fala assim, Espírito Santo, esse filho é teu. Eu profetizo bênção sobre a vida do meu filho. Eu profetizo prosperidade, alegria, saúde. Sabe, fale que os seus filhos não vão ter morte precoce, que os seus filhos são abençoados, que os seus filhos são herança do Senhor sobre a terra. Comece a profetizar que os seus filhos, eles vão sentar em volta da sua mesa, vão trazer alegria para o seu coração. Talvez você diga, Isabelle, nada disso está acontecendo. Mas isso é fé, não vê as circunstâncias. Não se mova pelas circunstâncias, se mova pela fé. A certeza do que não se vê, mas se crê. E Ana nos ensina a ter essa fé. Um dia, né, ela estava lá naquela loucura de orando e o sacerdote, você está bêbada, você está cheia de vinho? Ela falou, não, eu não estou, eu quero um filho. E sabe o que é que Deus fez? Deus entregou o milagre para Ana. E Ana teve Samuel, o profeta Samuel, aquele que ungiu os reis, aquele que tinha palavras de sabedoria, meu Deus. E Ana amamentou Samuel e depois, né, a Bíblia diz que ela foi lá entregar ao sacerdote Eli. Falou assim, Eli, sacerdote, ele é do Senhor, entrega o meu filho para morar na casa de Deus. Olha que coisa tão importante e tão difícil. Será que você entregaria o seu filho para morar na casa de Deus? Quantas mães eu conheço que reclamam porque os filhos estão na igreja, adorando ao Senhor, indo para o ministério de jovens. Ei, não reclame. É melhor seus filhos na igreja do que no mundo, na balada, nas drogas, no meio da confusão. Não reclame. Motive os seus filhos para ir para a igreja. Seja exemplo para os seus filhos, para estar na igreja. E Ana foi esse exemplo, que ela falou assim, Deus, se tu me deres um filho, se tu abrires a minha madre, esse filho é teu. E olha que a bênção de Ana ter recebido um profeta. Quem aqui não queria ter tido um profeta? Um profeta que ungiu os reis de Israel. Então, essa palavra de Deus para o seu coração, que você possa ter fé. Não desista, mamãe, dos seus filhos. Nunca desista. Profetize, porque nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Você tem a autoridade de abençoar, de profetizar, né, de colocar regras na sua casa, de ter limites para horário, porque isso é muito importante. Os nossos filhos, eles clamam por limites. E aí, gente, nós estamos chegando ao fim do programa Viva o Lar. Eu sei que você está amando, eu sei que você ama estar aqui comigo nesse tempo tão abençoado por Deus. E olha, amanhã nós vamos viver a mesa, porque tempo de mesa é algo sagrado para a nossa vida. Né? A gente já tem falado aqui muito sobre a importância de sentarmos à mesa com os nossos filhos. E eu quero te chamar para estar amanhã comigo. Eu sei que hoje o programa foi abençoado, maravilhoso. Então, ó, um beijo no seu coração. Até amanhã no mesmo horário. Vamos viver
à mesa, juntas, com muito amor no coração. Até amanhã, gente!